yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, sexta-feira no Rio de Janeiro com um dragão no céu, vindo aqui para trocar aquela ideia, sempre trazendo conteúdos diários para vocês. Queria pedir para que antes vocês deem um like aqui no nosso canal, compartilhem para os amigos vascaínos, ativem o sininho, peguem aquele link, encaminhem aí para a rapaziada toda que você quer que curta o nosso canal, lá nas redes sociais. Sigam a gente, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco. É o nosso Ser Vasco Oficial, então a gente está no TikTok, no Twitter, no Instagram, tá sempre movimentando, gerando conteúdos, então dê essa moral pra gente lá. E aqui compartilhando com a rapaziada toda numa sexta-feira linda como essa. Queria bater um papo com vocês a respeito do balanço, né? Acho que era pra gente estar falando aqui sobre o jogo de domingo, mas infelizmente dentro de campo não é a pauta principal do nosso Vasco nos últimos dias. A gente completa amanhã uma semana sem treinador. Então, assim como aconteceu com o nosso diretor executivo, que a gente só contratou um agora depois de mais de um mês, provavelmente treinador a gente vai seguir na mesma direção, não sabemos até quando a gente fica sem. Então são temas realmente muito delicados, muito sensíveis, que fazem com que a gente pense que não por acaso o Vasco se encontra nessa situação atual, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o balanço. Na verdade, primeiro, obviamente, dar o devido crédito ontem no canal Expresso 1923, né? Que junta lá uma turma boa como o João Almirante, Dantesco, Gustavo Mel, Felipe Tiru, né? Então a turma toda boa que idealizou o canal, muito legal. Eles bateram um papo ontem com o Américo. O arroba dele é JAmérico1898, se eu não me engano, também no Twitter. Então, pô, sigam lá, deem uma olhada lá, muito legal o papo com ele ontem que eles bateram, que esclareceu algumas coisas a respeito do balanço, né? Então, alguns pontos me chamaram muita atenção, né? Quando ele cita que o Vasco, né, que fechou no prejuízo de 120 milhões lá no balanço, ele estava pegando algumas linhas lá, né, alguns lançamentos, que ele estranha muito que o Vasco não seja proativo. Então, um deles, por exemplo, é a RCE, que o Vasco paga, que são as dívidas trabalhistas que o Vasco paga mensalmente. E segundo ele, essa é uma frente que é muito fácil você otimizar seus custos. Essa linha que ocupa, se eu não me engano, 220 milhões, que é o valor dela. Ele estava explicando por que o Vasco não vai ao encontro de alguns dos credores para poder fazer um acordo, já que no mínimo 30% é praticamente impossível não conseguir, já que esse é um percentual, ele estava explicando, que joga o credor para primeiro da lista, os que aceitam um desconto de 30% ou mais. Então, que é meio que inexplicável por que o Vasco não vai para cima disso, já que isso faria o Vasco economizar muito. De uma linha de 220 milhões, se a gente tiver que estar falando de, no mínimo, os 30% que ele citou, a gente já estaria citando aí 66 milhões, né? Então é uma linha que é inexplicável o Vasco não partir para cima. Aí comentando sobre outras também, como o Fluminense, por exemplo, que ano passado campeão da Libertadores só gastou 6 milhões com contratação. Ele estava explicando também sobre a questão do Vasco até hoje não ter um CT, praticamente dos clubes da Série A e da Série B. O Vasco é o único que não tem um CT digno, vamos falar assim. Outra coisa que ele também estava explicando é a base, que é muito importante você ter uma estrutura de base que suporte, né, o avanço, o desenvolvimento dos jovens, né, para que eles sejam revelados e que gerem uma receita relevante. E aí ele estava citando cases de sucesso, né, como Palmeiras, Fluminense, São Paulo. Então são clubes que historicamente estão sempre revelando e que os próprios números do balanço do Vasco explicam isso, né? Que da receita, se eu não me engano, 35% vieram da venda de jogadores no ano passado. Então é uma linha também importante e que o Vasco não investe, né? O Vasco realmente tem uma estrutura de base muito precária, e a de CT a gente não precisa nem comentar, né? Aquele amontoado de container ali na Cidade de Deus, com 2 campos de futebol, em volta pântano, em volta barricada de tráfico. Enfim, o Vasco realmente, quando a gente olha o CT e olha a base, não por acaso que o clube se encontra nessa posição, né? Porque é fundamental para ambiente de trabalho que a gente ofereça isso para o pessoal do profissional. Isso, dentre outros temas,
Então acho que vale muito assistir. Estão repetindo, né, no Expresso 1923, vocês podem assistir na íntegra. E no J Américo 1898, também lá no Twitter, vocês podem acompanhar o trabalho deles, que é bem legal. Dá uma olhada lá que tem muito ponto esclarecedor a respeito. Falando rapidamente do jogo de domingo, o Vasco que talvez não possa contar com o Hugo Moura, que sofreu uma entorse, vai tentar se recuperar até domingo. Eu honestamente sigo aqui no meu desânimo. O que vier para mim é lucro no domingo. Vamos torcer pro Vasco ganhar, torcer pro Vasco minimamente pontuar, mas a gente sabe que é muito difícil. E aí, para na sequência pegar o Vitória aqui, rival, né, aqui, né, no Maracanã. E aí, na sequência, o jogo de volta do Fortaleza em São Januário, dia 21, se eu não me engano. E aí, Palmeiras lá para finalizar maio. O Vasco, esse time precisa mostrar muita coisa. De novo, uma atuação de merda contra o Fortaleza. Vamos ver o que a gente espera no domingo. Amanhã a gente vai estar voltando aqui com mais vídeo. Aí já falando um pouquinho mais de escalação, dos jogadores que podem estar aparecendo. Vamos aguardar. Enfim, por hora eu queria desejar uma sexta-feira maravilhosa para todo mundo, que todo mundo aproveite bastante, tome o teu chopinho no final do dia, hoje merece, hoje tá aquela sede de matar com esse calor de 40 graus, e amanhã a gente está de volta com muito mais conteúdo. Um beijo no coração de todos os vascaínos e ó, aqui é Vasco, porra! Yeah.